Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje vamos falar da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, meu propósito aqui será fornecer para vocês um apanhado geral do que aconteceu neste conflito. Antes de mais nada, tenho que fornecer para vocês uma contextualização, o que antecedeu a guerra, como estava o mundo quando a guerra começou, etc. Logo em seguida, apresentarei para vocês os principais beligerantes do conflito, como que o mundo ficou dividido durante a Segunda Guerra Mundial, as potências do eixo, os aliados, quem fazia parte dessas alianças, enfim. Depois, eu vou explicar as fases da guerra em si, como que nós podemos dividi-la, os teatros de operações, como que o conflito foi se desenrolando. E por fim, eu obviamente vou mostrar para vocês como a Segunda Guerra Mundial terminou e quais foram seus efeitos no mundo. Começando pela contextualização. Antes do começo da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensos conflitos e crises, num período que chamamos de período entre guerras. Em 1929, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quebrou, afetando o mundo inteiro. Na Europa, uma grave recessão vai se instaurar, levando a população a desacreditar da viabilidade de governos democráticos. É nesse momento que diversos movimentos autoritários ganham força, com destaque para os movimentos que tomam poder na Itália e na Espanha. Naturalmente que cada país tem as suas particularidades. A Itália, por exemplo, estava insatisfeita com o não recebimento de territórios no Tratado de Versalhes, além da crise econômica. Porém, é fato que as crises que ocorreram nesse período, associadas a essas questões particulares de cada país, impulsionaram as insatisfações populares e levaram ao surgimento dessas ideologias totalitárias. Enquanto isso, a Alemanha tinha sofrido muito após o fim da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes estabeleceu disposições duríssimas contra o país, que teve de enfrentar uma das maiores crises de hiperinflação já vistas, embora em finais da década de 1920 e começo de 1930 já ensaiasse uma recuperação econômica. Contudo, a crise de 29 levou as outras nações da Europa a cobrarem da Alemanha o pagamento imediato de suas dívidas, abalando mais uma vez a economia do país. É nesse cenário que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, sob a liderança de Adolf Hitler, ascende no país. Em 1934, Hitler se torna o Führer da Alemanha, tomando o poder. A partir daí, uma série de movimentações posteriores une Japão, Itália e Alemanha, numa aliança que nós chamamos de eixo. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista ataca a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Então, falando de beligerantes, nós dividimos essa guerra, como vocês já sabem, em dois grandes grupos. De um lado, nós temos as potências do eixo, Itália, Alemanha e Japão. Para ficar mais fácil para você, você pode chamar de eixo Roberto, que é eixo Ro, que é Roma, Ber, que é de Berlim, e To, que é de Tóquio. Eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Pode ficar mais fácil para você usar esse macetezinho para lembrar na hora. Além do eixo, nós temos os aliados, que eram compostos inicialmente por França e Reino Unido. Depois a União Soviética se junta quando a Alemanha invade a União Soviética, e depois os Estados Unidos se juntam aos aliados quando os japoneses atacam o Pearl Harbor em 1941. Naturalmente, uma infinidade de outros países estavam envolvidos e fazia parte dessas duas alianças. O Brasil entrou do lado dos aliados, enfim, a Iugoslávia do lado dos aliados também, a Espanha apoiando o eixo, enfim. Obviamente houve uma infinidade de outros países que estavam envolvidos nesse conflito e obviamente se dividiram entre esses dois lados. Porém, esses países que eu citei aqui são os principais, são os que realmente colocam mais recursos, são os que realmente estão mais envolvidos nesse conflito, que tem maior atuação. E são os que você realmente tem que saber ter maior conhecimento de sua atuação. Assim como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra também teve uma divisão entre fronte ocidental, que se concentrou basicamente os conflitos na Europa Central e na Europa Ocidental, e um fronte oriental, que foi disputado essencialmente na União Soviética. Só que na Segunda Guerra Mundial, além de termos esses dois frontes, tivemos também a Guerra do Pacífico, que ocorreu em territórios como Alasca, sudoeste do Pacífico, sudeste da Ásia, China, por aí vai. Dito isso, nós podemos resumir os acontecimentos desses diversos teatros de operações em algumas fases. A primeira delas é uma expansão do eixo, que ocorre de 1939 até 1941.
A guerra começa então, como eu já disse, com a invasão da Polônia pela Alemanha em setembro de 1939. A Alemanha então começa a conquistar rapidamente territórios como França, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Noruega, fazendo uso de estratégias inéditas de guerra como a Blitzkrieg, ou a Guerra Relâmpago, que valorizava uma pressão intensa e rápida sobre o adversário para incapacitar suas defesas. O Japão, por outro lado, expandiu seu domínio no Pacífico, porém desejava neutralizar a presença americana na região, culminando no ataque a Pearl Harbor em 1941, que acabou levando os Estados Unidos a entrarem na guerra do lado dos aliados. Dando continuidade, uma segunda fase que começa a partir daí é uma resistência dos aliados, dos anos de 1941 até 1943. A Alemanha então invade a União Soviética em 1941, a Operação Barbarossa, mas enfrenta forte resistência. A Batalha de Stalingrado, que ocorreu dos anos de 1942 até 1943, vai marcar um ponto de virada na guerra, com os soviéticos derrotando os alemães e passando a expulsá-los de seu território a partir daí. No Pacífico, os Estados Unidos começaram a contra-atacar após as vitórias na Batalha do Mar de Coral e na Batalha de Midway, vencendo sucessivos conflitos contra o Japão. E aí eu poderia falar aqui de campanha da Nova Guiné, a campanha das Ilhas Salomão, a campanha de Guadalcanal, por aí vai. Diversas vitórias que os Estados Unidos começam a obter em cima do Japão, também forçando os japoneses a recuar cada vez mais para seus próprios domínios. Por fim, nós chegamos no momento de derrota do eixo, que é um cenário que se desenrola ao longo dos anos de 1943 até o fim da guerra, 1945. Os aliados então desembarcam na Normandia, iniciando a libertação da Europa Ocidental. Isso ocorreu no dia 6 de junho de 1944 e você sabe o nome disso com certeza, é o famoso Dia D. Nesse momento, a Itália já havia deposto Mussolini como ditador e entrado na guerra do lado dos aliados. Os aliados então passaram a entrar cada vez mais em território alemão, conseguindo chegar até Berlim. Em abril de 1945, vendo tudo isso, Hitler comete suicídio. Alguns dias antes, a título de curiosidade, Mussolini também já havia sido desvivido por revolucionários italianos, tendo seu corpo até exposto em praça pública, por aí vai. O Japão, por outro lado, resistiu até agosto de 1945, quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, levando à rendição total do país. Agora entrando mais a fundo realmente na parte do fim da guerra, nós dividimos ela em duas partes. A primeira delas é o fim da guerra na Europa. A guerra na Europa acabou quando a Alemanha nazista foi cercada pelos aliados e pela União Soviética. Nesse momento, Berlim já estava em um cenário de caótico, conflito basicamente de soldados contra pessoas mesmo que moravam na cidade, que até mesmo idosos, crianças, mulheres, todo mundo lutando contra os aliados. Nesse momento, já estava tudo perdido para a Alemanha. Nesse cenário, Adolf Hitler acaba cometendo suicídio em 30 de abril de 1945. Ele e boa parte de sua cadeia sucessória acabam também cometendo suicídio. Até que então um representante do governo alemão finalmente assume e acaba assinando uma rendição incondicional em 7 de maio de 1945, que foi oficializada no dia seguinte, 8 de maio, que é conhecido como o Dia da Vitória na Europa, ou VE-Day, se você quer falar isso em inglês. E esse foi o fim da guerra na Europa, maio de 1945. Só que no Pacífico as coisas não estavam pacíficas, ainda estávamos em conflito. Então a guerra no Pacífico vai durar alguns meses ainda. O Japão resistiu até agosto de 1945, principalmente por conta de questões culturais, já que era visto no país como uma desonra a rendição, tanto como, por exemplo, os kamikazes, que eram usados justamente por isso, já que a rendição era uma desonra, a morte em combate era uma das maiores formas de expressão de honra, de acordo com a ideologia japonesa daquele momento. Então a rendição, por ser uma coisa desonrosa, não foi praticada pelos japoneses até aquele momento. Os Estados Unidos estavam muito impacientes, não estavam querendo ter que esperar uma invasão total no Japão também. Então deram alguns avisos para o Japão, que obviamente foram recusados, avisos de rendição, se rende aí, a gente vai atacar com tudo. O Japão obviamente não se rendeu, então os Estados Unidos perderam a paciência e lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima no dia 6 de agosto e Nagasaki no dia 9 de agosto. O Japão, ao ver a brutalidade, o horror da bomba nuclear, acabou sendo forçado a se render, vendo que a coisa ia ficar muito feia, já estava muito feia pro lado deles.
Então o Japão assina sua rendição em 2 de setembro de 1945, encerrando oficialmente a guerra. Obviamente, agora que nós falamos do fim, falamos de fases da guerra, falamos de beligerantes, de contextualização, depois falamos de tudo isso, naturalmente que é muito importante que tenhamos bem sedimentados em nossas cabeças algumas consequências, alguns efeitos que a Segunda Guerra Mundial teve no mundo. O primeiro deles é obviamente uma reconfiguração geopolítica. A guerra, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo se divide entre capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e socialismo, representado pela União Soviética, dando início à Guerra Fria, que vai até os anos 90, quando a União Soviética deixa de existir. A Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental, que aderiria ao capitalismo, e a Alemanha Oriental, adepta do comunismo. A capital, Berlim, também foi dividida da mesma forma, em uma parte ocidental, capitalista, e uma parte oriental, comunista. O Japão vai ser ocupado pelos Estados Unidos até 1952, além de sofrer severas restrições no desenvolvimento bélico e de suas forças armadas, justamente para garantir que eventos como os ocorridos na Segunda Guerra Mundial não voltassem a ocorrer. A Itália deixa de ser uma monarquia após referendo popular, porque a população ficou um pouco revoltada com o fato de que o rei não fez nada para impedir Mussolini. Sim, muita gente esquece desse detalhe. A Itália ainda era uma monarquia no momento em que Mussolini assume. Mussolini pega todos os poderes, assume tudo, mas ainda havia um rei dentro da Itália. E esse rei não fez nada, a população ficou com raiva disso, do rei não ter feito, além de não ter feito nada, ter legitimado Mussolini. E aí a população pensou, se é para ter um rei que não faz nada, então é melhor não ter rei. E aí resolveram que era melhor passar a ser uma república. Além disso, a ONU é criada em 1945, a Organização das Nações Unidas, para evitar novos conflitos globais. Dessa vez evitar mesmo, já que havia uma outra Liga das Nações, que foi criada no final da Primeira Guerra Mundial, que falhou miseravelmente nesse propósito de promover a paz. Então dessa vez a ONU seria uma instituição muito mais bem organizada, com uma participação muito mais intensa dos países, com o objetivo realmente de evitar novos conflitos globais, seja por mediação, seja por intervenção. O objetivo principal da ONU é garantir a paz e promover a discussão entre os países. Além disso, nós tivemos julgamentos para os nazistas que foram ocorridos no Tribunal de Nuremberg por conta dos crimes, obviamente, que eles cometeram contra a humanidade antes e durante o conflito, inaugurando uma nova era no direito internacional, já que até aquele momento não se tinha registros muito conhecidos disso, de fazer julgamento dos participantes da guerra após o fim dela. Além disso, nós tivemos avanços tecnológicos e econômicos em decorrência da Segunda Guerra Mundial. A guerra vai impulsionar o desenvolvimento de tecnologias como aviação, computação, medicina, que passaram do meio bélico para o meio civil, como por exemplo o GPS, que era usado para os militares na Segunda Guerra Mundial, para ter um mapeamento preciso da posição em que os militares se encontravam no território inimigo. E também aviões como por exemplo o PBY Catarina, que eram bombardeiros usados durante a guerra e que ao final da guerra passaram para uso civil. Por outro lado, também os Estados Unidos agora vão se consolidar de vez como a maior potência econômica do mundo, auxiliando na reconstrução da Europa por meio do Plano Marshall, mais uma vez devido àquele fato de que os Estados Unidos estavam bem longe do epicentro da guerra, então não perderam tanta infraestrutura e acabaram que forneciam as armas para o conflito, para os aliados, em grande parte. E justamente por isso, a sua reconstrução econômica foi bem mais rápida, eles tinham muito mais dinheiro ao final da guerra e ajudaram a reconstruir a Europa, que mais uma vez se encontrava destruída. Obviamente que não posso deixar de falar aqui das perdas humanas irreparáveis que foram causadas nessa guerra. Cerca de 50 a 70 milhões de pessoas morreram em decorrência dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Cidades inteiras foram destruídas, principalmente no continente europeu e no Japão. Também não posso deixar de falar aqui dos milhões de mortos que foram causados por genocídios, por crimes contra a humanidade, como o Holocausto e outras tragédias semelhantes. Então, eu acredito que seja isso que eu tinha para falar de Segunda Guerra Mundial. É um tema extremamente denso. Isso aqui, obviamente, é um resumo. Não sou o guia definitivo aqui. Este vídeo não é o guia definitivo de Segunda Guerra Mundial. É só um aperitivo para que você possa se aventurar mais a fundo nessa questão. Até porque eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns livros que eu acho muito interessantes sobre o assunto. Você também recomendo que pesquise por você mesmo
outras fontes, outras sugestões sobre a Segunda Guerra Mundial, já que este vídeo tem realmente esse propósito de te dar esse panorama geral e te induzir a ir mais a fundo nessa história da Segunda Guerra Mundial, que é muito importante de entender. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!